Graça e paz, tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Graça e paz também para você que vai assistir mais tarde, na madrugada, amanhã, no feriado, no final de semana, não importa. É muito bom ter a tua companhia e mesmo assistindo depois, deixa seu comentário, seu pedido de oração. Todo o nosso time aqui na TV Viva a Promessa fica conectado e interagindo o tempo todo com cada um que dialoga com a gente, se comunica com a gente. Legal? Compartilhe esse link, deixa o seu like, é muito importante para a visibilidade, para o crescimento de todo o conteúdo que com tanto carinho todo o time, toda a equipe aqui do TV Viva a Promessa tem produzido para você, para os seus amigos, para a sua igreja, para a sua família. Bacana? Hoje eu quero meditar com você sobre o seguinte tema. O meu caminho está escondido perante o Senhor. Tem momentos na vida que você pensa nisso, que você sente isso, que o seu caminho está escondido do olhar, da visão do Senhor? É sobre isso que a gente vai meditar. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos juntos. Em 587 a.C., Nabucodonosor, ele era o líder dos babilônios. E aí todo o exército que era liderado por ele, toda a sua máquina de guerra, estava prestes a atacar o último reduto dos israelenses, dos israelitas de Israel. E é em 587 que eles atacam impiedosamente, sem apelação, sem compaixão, sem dó, a Jerusalém. Jerusalém ela é destruída, é colocada no chão, colocada no pó. E junto com essa destruição, eles destroem o maior símbolo da fé judaica naquele momento, o templo, o grande templo. E aí esse templo é destruído e ao destruir o templo, coisas profundas foram destruídas. Não é simplesmente um prédio que veio ao chão. O que vem ao chão ali é a fé de um povo, é a fé de uma nação que tem história, que tem muita história para contar, para viver, para compartilhar. Não era que o judeu ele adorava um Deus, mas o judeu tinha a consciência que ele adorava o único Deus. E o judeu ele tinha o sentimento de que este único Deus era o Deus deles, exclusivamente para eles. Era o Deus que atendia às necessidades, às orações deles. Até porque eles têm muita história para trás, de vitórias, conquistas, libertações, batalhas, guerras, onde de forma milagrosa, de forma maravilhosa, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, se levantou, se manifestou e defendeu aquele povo. O templo era o único lugar onde esse Deus manifestava a sua glória. Portanto, o judeu ortodoxo, religioso, praticante, ele entendia que para adorar ao Senhor, embora adorá-lo, adorar a Deus em todos os lugares, mas eles entendiam que a adoração perfeita, completa e plena era no templo, porque Deus se manifestava no templo. Então, entrar no templo era literalmente entrar na casa de Deus, onde Deus habitava, onde Deus morava, onde a glória Shekinah descia no Santo dos Santos. Portanto, quando o templo é destruído, a fé de um povo foi destruída. Imagina, um povo que confiava 100%, 1000%, confiava absolutamente, totalmente neste Deus invencível, poderoso, imortal. Como assim Jerusalém é destruída? Como assim o templo foi destruído? Como que o nosso Deus permitiu que isso acontecesse? Será que Deus não olha mais o meu caminho?
Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus, ele não tem mais atos de justiça na minha vida, na minha história? Não são essas as perguntas que eu e você fazemos quando situações e eventos arrasadores acontecem na nossa casa, na nossa igreja, na nossa caminhada? Porque não duvide, não ache que nunca acontecerão, porque a maioria das famílias, a maioria dos ministérios, a maioria das igrejas tem histórias, tem ciclos, tem momentos muito dramáticos, trágicos, de derrota, de destruição, de terra arrasada. Todos têm histórias como essas para contar. Histórias tristes, histórias que nos colocam para baixo, histórias que provam a nossa fé e levam a nossa fé a questionar o Deus Santo. Exatamente como questionou a nação de Israel. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe o versículo que eu vou ler. Está aqui em Isaías 40, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 27. Por que tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus? São duas perguntas. São duas perguntas que a nação estava fazendo neste momento. E é por isso que o profeta está perguntando, por quê? Por que que você, Israel, por que que você, Jacó, por que que vocês, povo de Deus, estão questionando isso? E aí ele reproduz as perguntas que o povo estava fazendo. Meu caminho está escondido do Senhor? O meu juízo está omitido do meu Deus? Ou seja, ele não olha mais para o meu caminho, ele se esqueceu de mim. O meu juízo ele não faz mais justiça, ele vai permitir que o inimigo, que o pagão, que o pecador, que aquele que não obedece à Torá, vai permitir que eles acabem comigo. É isso mesmo? Essas são as perguntas do povo de Deus nesse ponto da história. Perguntas que têm muito a ver com as perguntas que eu e você, tantas vezes na nossa caminhada, fazemos. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por essa porção da Escritura que nos alimenta, nos orienta e fala conosco. Perdoa os nossos pecados e as nossas frases mal pensadas, mal faladas, mal dirigidas a Ti diante do Teu altar, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, nos instrui, Pai. Em nome de Jesus, nos inspira e nos ensina na Tua palavra. Em Teu nome, para a Tua glória eu oro. Amém. É muito triste que tudo isso seja real. É muito triste que estas situações aconteçam na vida do povo de Deus. Aí a pergunta deles, a pergunta que eles fazem, meu caminho está escondido do Senhor? Deus já não tem olhar, Deus já não tem um olhar de afeto, de carinho, de cuidado, porque se tudo isso está acontecendo, se o templo foi destruído, a cidade foi destruída, a minha casa foi destruída, gente da minha família morreu, outra parte da minha família é escrava agora de Babilônia, somos cativos em Babilônia. Se tudo isso aconteceu é porque Deus não está mais olhando para o meu caminho e se esqueceu do meu caminho, e o meu caminho está escondido do Senhor. O profeta vai responder. O profeta, ele reconhece que essas perguntas do povo são perguntas legítimas. Não são perguntas de gente que perdeu a fé, muito pelo contrário. São perguntas de gente que luta com a sua fé. Eu luto com a minha fé. Eu imagino que você lute com a sua fé para encontrar respostas adequadas para esse tempo que a gente está vivendo. E a primeira resposta que o profeta nos fornece está no versículo 28, logo na sequência. Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra,
não desfalece, nem está cansado. Não há quem perscrute seu entendimento. A primeira resposta que a gente recebe é: a gente se cansa, Deus não. Você pode estar cansado, eu posso estar cansado. E eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. Existem muitos momentos na minha carreira, na minha jornada, na minha caminhada, nas escaladas íngremes que eu tenho que fazer, nos desafios que a vida impõe para mim. Tem muitos momentos que eu me canso, que eu fico exausto, que eu digo para mim mesmo, não estou aguentando, eu não aguento mais. Mas o versículo 28, ele afirma categoricamente: nós nos cansamos, Deus não. Glória a Deus por isso. O nosso Deus, ele é potência, ele é energia vital. E não confunda essa minha fala com ele é uma energia cósmica, zen, não é nada disso. Eu estou dizendo que toda a energia que existe no universo, dos planetas, dos astros, do Sol, das estrelas, toda essa energia está no controle dele. Ele não se cansa, ele não se esgota. E é assim que o profeta ele começa a falar e responder para o povo: peraí, vocês nunca ouviram falar? Vocês já se esqueceram de tudo que Deus fez na história da salvação, na história da redenção, na história da nossa nação, na história de Israel? Vocês já se esqueceram? Vocês já se esqueceram que ele virou para Moisés e falou assim: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, estende o teu cajado aí nas águas e as águas vão se abrir, Moisés. Você acha mesmo que foi a varinha de Moisés? Numa linguagem assim bem simplista, aquele cabo de vassoura. Você acha mesmo que foi aquele pedaço de madeira que Moisés segurava na mão que abriu? Ou foi o rema, o Logos, a palavra de Deus que ordenou? Sim, Deus deu a ordem para Moisés e Moisés tinha que obedecer uma ordem absurda, uma ordem improvável, uma ordem esquisita, uma ordem que muitos duvidariam. Mas Moisés, o servo, que tinha relacionamento, intimidade com o Deus que faz coisas impossíveis, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, coisas que o homem, a ciência não explicam, Moisés obedeceu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Moisés obedeceu. Então ele está dizendo para o povo, o profeta está falando: vocês já se esqueceram, vocês não ouviram falar que o nosso Deus não se cansa. O nosso Deus, ele não fica prostrado. O nosso Deus não dá para a gente esquadrinhar o coração dele, o entendimento dele. Portanto, a primeira resposta do profeta é: nós nos cansamos, Deus não. A segunda resposta do profeta vem logo na sequência, aqui no versículo 29. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a sua força. A segunda resposta do profeta é: nós desfalecemos, Deus vivifica. Olha o que ele diz: ele dá poder, potência a quem está desfalecendo. Ou seja, quando ele fala em poder, fala em vida, fala em vivificar alguém que está sendo desfalecido, para que aquele que não tem nenhum vigor aumente a sua força. É interessante, a palavra desfalecer. A palavra desfalecer tem a ver com perda do vigor, perda da força, fraqueza. É quando a pessoa ela está ali no limite para desmaiar. Note que desfalecido é degraus a mais para baixo em relação ao cansado, do versículo 28. No 29, o cansaço aumentou num nível tal que a pessoa desfaleceu, ela perdeu a sua capacidade de lutar, ela perdeu inspiração, ela perdeu motivação, ela não tem mais encorajamento. Ou seja, ela não tem força, ela não consegue mais.
Portanto, o desfalecido aqui, ele fala que ele vai vivificar. Você está sem força, você está para desmaiar, para morrer, mas vem o Espírito do Senhor e sopra sobre a sua vida, sobre a vida de quem acha que Deus se esqueceu do caminho. Porque quando a gente abraça a ideia, a crença de que nós estamos sozinhos nesse mundo, no nosso caminho, é desesperador. O profeta está dizendo para o povo, Deus, ele vai revigorar, ele vai devolver as forças para cada um de vocês. Mas mesmo nesse ponto, mesmo com as garantias do que o profeta está respondendo, olha o que ele diz no versículo 30. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. É interessante que o profeta, mesmo na resposta dele, ele manda a real. O profeta, ele não é um coach de autoajuda, ele é um profeta. Ele proclama a vontade de Deus. E mesmo com toda a promessa de que o nosso Deus não se cansa, que o nosso Deus vivifica, ele coloca aqui uma comparação exagerada. Ele fala, olha, mesmo nas nossas piores lutas, nos nossos momentos difíceis, sabendo que Deus está presente, está olhando pelo nosso caminho, ele diz até os jovens. E é interessante ele colocar até os jovens. Até os jovens se cansam. Porque não seria tão forte se ele falasse, os velhos se cansam. Porque é normal que a pessoa ali dos seus 80, 90, 100 anos, a máquina cansou, a máquina se desgastou pela vida, ela não tem força mais nos músculos, no olhar, na audição, na memória, vai enfraquecendo tudo. É a lei natural da vida. Então aqui o profeta ele chama a atenção, até os jovens, até os homens adultos jovens vão desmaiar, vão cair completamente, porque a pressão, a guerra, a luta é muito forte. Mas aí ele chega na última resposta que ele fornece para a gente. Ele diz aqui no versículo 31, porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados, eles caminharão e não desfalecerão. O que ele está dizendo aqui é, aqueles que esperam, aqueles que confiam, serão recompensados pelo Senhor. Esse versículo aqui eu acho ele extremamente poderoso. Por quê? Ele começa o versículo 31 com essa palavrinha porém. Ele admitiu que nós cansamos, que nós podemos ficar desfalecidos. O profeta foi absolutamente honesto na resposta dele. Na resposta para a pergunta do povo no versículo 27, o meu caminho está escondido do Senhor? O seu caminho, você acha que ele está escondido do Senhor? O profeta está dizendo, sim, você terá tempos de cansaço e você terá momentos que você vai desfalecer. Ele está sendo honesto com você. Mas aí ele chega e fala, porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles vão se elevar com asas como águias, correrão e não ficarão cansados, caminharão e não desfalecerão. Eu gosto da minha tradução. Eles subirão com asas como águias. Existem traduções que falam que quem espera no Senhor vai voar como águia. E aí você fica com a imagem, eu vou sair voando. Mas a ideia aqui é uma comparação poderosa. Quando diz que nós vamos voar com asas como águias, é um exemplo. Ao exemplo da águia. Se você pegar qualquer filmagem no Google, no YouTube, na internet, a águia, quando ela está nas mais altas alturas, para ser bem redundante, você olha, ela está com aquela asa poderosa, é uma ave poderosa, gigantesca, linda, ela é imponente. Quando ela abre a asa dela, você olha, o voo da águia, ela não está batendo asa, ela está planando, ela está deslizando no vento como um avião.
Ela simplesmente bate asa para começar o voo, depois ela plana. Força ela tem, mas o que acontece? O exemplo que ele está passando é, Deus criou a águia com uma estrutura tal, com uma envergadura tal, que ela confia no seu Criador. Ela está nas mais altas alturas, ela não tem medo de cair. Ela para com a asa dela e confia no vento que Deus está mandando para ela. A ideia é essa. Você tem uma estrutura. Essa estrutura foi criada pelo Criador, pelo teu Abba, pelo teu Pai. E ele está dizendo confie no vento do Espírito Santo. O vento do Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem ou para onde ele vai, mas ele sopra sobre aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele sopra sobre os filhos de Deus. Ele sopra no teu caminho. Ele sopra para aqueles que esperam no Senhor. E aí ele vai dizer que eu corro e não me canso. Eu ando e não fico desfalecido. Isso é muita bênção. E qual é a grande bênção aqui desse texto para mim? A grande bênção é, o milagre que eu estou esperando ainda não chegou em Isaías 40. A bênção pela qual eu estou orando nas madrugadas, nos votos, nas vigílias, nos montes, aquilo que eu estou aguardando e pedindo tanto a Deus, ainda não veio. Ele simplesmente está dizendo, porém, os que esperam no Senhor terão forças renovadas. Olha que coisa incrível. Antes da bênção chegar, Deus já está me abençoando. Ou você acha que a força que você tem encontrado para esperar, para chorar, para lutar, para caminhar, para ser fiel a Deus, apesar das lutas que você enfrenta, no caminho que você acha que Deus já não olha, da onde vem? Vem do Senhor. Então ele está dando uma garantia aqui. Quem espera em Deus vai ter forças renovadas, vai poder planar como a águia, correr, caminhar sem cansar, sem desfalecer, porque o Espírito Santo te ajudará. Tem 2 versículos aqui de Isaías que eles são muito legais e eles fazem a gente entender isso. São 2 versículos para aquelas pessoas que gostam de pegar texto na Bíblia e ficar marcando, sabe? Marca esses aí. São incríveis. Está no capítulo 35, os versos 3 e 4. Fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes, não temam, eis que seu Deus virá com vingança, precisamente. Deus com uma retribuição, ele virá e nos salvará. Amém? Será que Deus está escondido, se esqueceu do nosso caminho? Eu termino essa reflexão te contando, te lembrando de um evento que aconteceu no nosso Brasil em 1991. E aconteceu com alguém que certamente você conheceu, se não conheceu ao vivo, você já ouviu falar dele. Ayrton Senna, o grande piloto de Fórmula 1, mundialmente famoso pelos seus feitos nos vários circuitos de Fórmula 1 pelo mundo. Em 1991, aconteceu pela primeira vez uma vitória do Senna na Fórmula 1 no Brasil. O Ayrton Senna já tinha ganhado, já tinha sido pódium, primeiro lugar, em outros circuitos, em outras corridas da Fórmula 1, em outros países do mundo. Mas no Brasil, a terra dele, a pátria dele, ele ainda não tinha conseguido. Mas em 1991, em Interlagos, Senna conseguiu ganhar. E é uma vitória que ficou assim marcada e inesquecível para os fãs da Fórmula 1. Por quê? Naquela corrida, a McLaren de Ayrton Senna, ela quebrou a caixa de câmbio. Todas as marchas sumiram, quebraram todas. E a caixa de câmbio dele ficou travada na 6ª marcha. O Ayrton Senna, ele tinha uma decisão ali. Eu paro ou eu tento? E ele queria muito aquela vitória.
E aí o Senna, ele consegue arrastar o carro dele no braço, na força, no freio, sem poder tirar aquela marcha. Ele teve que controlar aquela máquina no seu limite, em sexta marcha, todas as voltas, e arrastou até a linha de chegada, e ele foi o campeão. O desgaste físico dele, se você acompanha a Fórmula 1, se você lê, todo piloto de Fórmula 1 diz que a cada corrida eles perdem de 3 a 5 quilos. Aquele dia o Senna perdeu muito mais, tanto é que na chegada ele não conseguiu sair do cockpit, ele não conseguiu sair de dentro da sua McLaren. Teve que chegar gente, socorrista, ajudar ele, tirar ele, porque ele estava absolutamente exausto da força que ele teve que fazer para conduzir e segurar aquela máquina na pista. E ele foi campeão. Detalhe importante, Senna já tinha tentado ganhar no Brasil por 7 vezes e nunca tinha conseguido. Eu conheço gente que tentaria uma vez, 2 talvez, 3. Daí para frente ia falar assim, não é para mim. Quantas coisas você está tentando no seu caminho? O caminho do Senna era o circuito da Fórmula 1 de Interlagos. Qual é o seu circuito? Qual é o seu caminho? Você já tentou 7 vezes e você acha que Deus não está olhando mais para o seu caminho? A caixa de câmbio, tudo quebrou, travou na tua vida, então agora você desiste, você joga a toalha. Não faça isso. Não faça isso. Porque os que esperam no Senhor, eles voam como asas de águia. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não desfalecem. Deus continua olhando pelo seu caminho. Deus continua olhando pela sua casa, pela sua família e pela sua história. Creia nisso. Abrace essa verdade e vai para cima. Vai para cima porque a vitória é do povo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A me cercar, sei que as derrubarás, sei que jamais tu falharás. Um novo tempo vem, a vitória está. Sei que jamais tu falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás. A noite acabará, tua palavra se cumprirá. De coração vou te louvar. Suficiente és, cubra-me com amor. De coração vou te louvar. Tu cumprirás tuas promessas.
chamar, eu creio que assim farás outra vez. Assim farás outra vez. Amém. Muito legal esse tempo de reflexão, esse tempo de louvor, esse tempo de adoração. Muito bom saber que sim, apesar de todo o silêncio, apesar da falta de manifestações visíveis da presença de Deus no meu caminho, neste ciclo, numa fase, num momento, nós sabemos pela fé, pela palavra, por tudo que Ele já fez na nossa história e na história, de que Ele está vendo, Ele está presente e Ele tem o controle da situação e da nossa caminhada. É com essa fé que a gente vai orar nesse momento. Eu te convido, fecha os olhos e ora comigo aí. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Muito obrigado por esse momento de reflexão. Obrigado pelos nossos amigos e irmãos que acompanham rotineiramente o Promessas de Esperança. Abençoa teus filhos, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Continua conosco, Pai, e em nome de Jesus, aplana os nossos caminhos. Em nome de Jesus, livra-nos dos perigos que são colocados a nós, contra nós, no nosso caminho. Mas que os teus anjos, o teu poder e o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos renove e nos faça vencer nessa caminhada. Sê com a tua igreja, com o teu povo, com teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te guarde, Deus te abençoe. Não esquece, semana que vem estamos juntos em mais um Promessas de Esperança.